Imaturo? Eu? Pessoas imaturas sofrem dobrado porque querem modificar os fatos, ao passo que pessoas maduras deixam que os fatos as modifiquem. A maturidade nos faz perceber que não podemos mudar os fatos, mas podemos nos adaptar com resiliência, com força de vontade, com a graça de Deus, com o desejo de recomeçar. O imaturo vive queixando-se, vive acomodado e muitas vezes se faz vítima de si mesmo. Sem empatia, se perde na sua própria imagem, no seu próprio querer, na infantilidade de uma vida imatura. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Bom, galera, então vamos iniciar nosso papo sobre maturidade. Eu já estou me sentindo completamente imaturo e nem começou. E eu estou aqui com muita alegria com o diácono Neilson. Seja muito bem-vindo. Obrigado, William. É uma alegria estar aqui com vocês para esse momento, esse bate-papo. Acho que vai ser muito frutuoso. Diácono que curte muito podcast, só em inglês, né? Total. Tem que ser em inglês. É uma honra tê-lo aqui. Então, antes da gente começar esse bate-papo, tô me sentindo aqui imaturo nesse momento. Somos dois. Espero sair dessa crise nesse podcast. Mas antes da gente começar, então, vou pedir pro diácono se apresentar. Eu fico nervoso só de falar diácono, não fica não? Eu fico. Eu ainda tô me acostumando. Tu vai ser padre esse ano, cara, e dá um frio na barriga só de lembrar, né? Total. A barriga tem cada dia mais frio na barriga e ansiedade. Fica juntando. Pois vamos lá, então, se apresenta aí pra galera. Quem é o diácono Neilson, de onde vem? Então, galera, eu sou o diácono Neilson, sou consagrado, né, da comunidade Shalom, comunidade de vida. Estou na comunidade já há 14 anos e um pouquinho. Há um bom tempo que eu estou na comunidade, tá bom? O que mais eu posso dizer sobre mim mesmo? Morou muito tempo por aqui, não foi, na diaconia? Total, morei aqui na diaconia 2011 a 2013. E agora eu voltei para cá desde 2018. Então já vai caminhando para 2 anos e meio, mais uma vez aqui na diaconia. No final desse ano vai se chamar Padre Neilson. Eu ainda estou me acostumando, mas vai ter que ser. Pois então vamos lá dar início ao nosso papo sobre a maturidade. Pronto, Diácono Neilson pode começar então fazendo essa introdução aí pra galera. Nós vamos tentar dividir aqui esses blocos, tá certo? Então a gente vai falar sobre a dimensão afetiva, sobre os relacionamentos, vamos falar sobre profissão, sobre vocação. Você que está em crise aí, querendo descobrir sua vocação, vamos tentar também dar uma luz sobre isso. E aí, para começar, a gente podia dar alguma definição sobre o que é a maturidade, para a galera entender também e tudo mais. Então, galera, maturidade é uma coisa... Você tem que entender primeiro que é o seguinte, você está em processo, certo? A gente está sempre em processo. Já me consola certo? Isso. O processo de amadurecimento dura a vida inteira, né? Então, a maturidade ela é quando você consegue corresponder à sua idade, à forma como você se relaciona com o outro, né? Com o mundo, uma pessoa imatura. O que é uma pessoa imatura? É uma pessoa para ser bem claro, vamos dizer assim, uma pessoa de 30 anos que age como uma pessoa de 16. Sim. Né? O seu agir, a sua ação, a forma como você se expressa no mundo tem que estar de acordo, né, em consonância com a sua idade também, com a sua idade cronológica, vamos dizer assim. Total. A gente vai aprofundar mais sobre esse assunto, mas que fatores, Diácono, a gente poderia colocar para que uma pessoa não cresça ou não acompanhe a sua idade, eu diria? Tem muitos fatores. Eu acho que a própria experiência da pessoa, né, como a pessoa vai vivendo, né, ao longo do dia, da sua vida, como ela recebe os fatos, como ela deixa que as coisas que acontecem na sua vida influenciem, formem a sua personalidade, formem o seu ser, né?
Às vezes, um trauma é tão determinante que impede a pessoa de crescer e a pessoa gera uma fixação em uma determinada idade. É verdade. A educação também conta, a família. Com certeza, a educação própria, né? Como a família lhe educou, como a família lhe formou, se a família lhe ajudou a ser uma pessoa que formou-se te formou da tua vontade, te formou na afetividade, como é que foi a sua educação também no aspecto religioso, né, no aspecto espiritual. Toda a formação familiar, na linha inicial, é muito importante. Com certeza. Então vamos adentrar agora como essa maturidade se reflete no campo da afetividade e dos relacionamentos. Então, afetividade e relacionamento. Afetividade, o que é afetividade? A afetividade é a nossa capacidade de experimentar internamente a realidade exterior, sentindo o impacto produzido no eu. O que é que isso quer dizer, né? Uma coisa Realmente complicada, né, de dizer assim, você pega uma definição e pá, larga de uma vez, né? Mas mostra que a afetividade está relacionada a tudo com que está no meio externo a mim mesmo, né? O que a gente pode dizer? Que uma mesma experiência vivida por duas pessoas é recebida de forma diferente pelas duas pessoas, sim, né? Mesmo que você esteja lá no mesmo local, vivendo a mesma coisa, duas pessoas diferentes vão viver a mesma experiência e vão dar respostas diferentes à mesma experiência. Assim é com coisas simples do nosso dia a dia, como o relacionamento com o nosso pai, com o relacionamento com os nossos amigos, com os nossos professores, com tudo, ou com experiências traumatizantes também, né? Um acidente, uma sim. perda na vida. Duas pessoas diferentes vão ter experiências diferentes e vão viver isso de forma diferente, com intensidade diferente, né? É verdade. Não tem como a gente esgotar, né, esse assunto, e aí você que ainda não escutou um dos primeiros episódios do podcast que fala sobre afetividade, você também pode correr lá depois desse episódio. Mas, Diácono, se nós formos, não como um termômetro, mas muitas pessoas apresentam, pelo menos a gente que acompanha muitos jovens, né, muitos casais também, elas apresentam essa imaturidade nesse campo da relação, que interfere em várias áreas da vida, né? Se você É, puder falar um pouquinho sobre isso também. então, com certeza, porque o relacionamento, às vezes, a pessoa tem várias formas impróprias ou inadequadas de se relacionar, né? A pessoa pode se relacionar de forma muito apegada a determinadas pessoas, a pessoa Sim. pode se isolar, né? A pessoa pode Os conflitos, não saber lidar, né? não saber lidar com os conflitos, né? Como eu falei, né? Uma pessoa adulta, madura, ela não pode se deixar dominar pelos seus afetos, por aquilo que ela, né? Só pelas paixões, só pelos sentimentos. Então existem vários aspectos que a gente pode elencar nisso aqui, né? Que podem gerar ou pode ser sinais de uma personalidade imatura. Então a gente pode dizer que a afetividade é uma escola, um aprendizado. É um aprendizado constante, né? A gente tem que saber também, uma pessoa madura, ela sabe lidar com todas as outras pessoas, ela não julga as outras pessoas a partir de si também, né? Por exemplo, ela sabe lidar, uma pessoa adulta madura sabe que existe uma maturidade própria de um adolescente, existe uma maturidade própria de uma criança, existe uma maturidade própria de um adulto, e ela sabe o que esperar de cada pessoa, e não faz exigências desnecessárias das pessoas, né? Muito exigente, muito... Não, a pessoa madura, ela é capaz de ter esse olhar abrangente, né, na relação com o outro também. Total. E para eu saber se eu sou uma pessoa imatura, como é que eu faria para essa avaliação? Como é que alguém me ajudaria a perceber que eu sou imaturo? Como alguém percebe que você te ajuda a perceber que é imaturo, né? Primeiro, você tem que ter um pouco de autoconhecimento, ser Boa. sincero consigo mesmo, verdadeiro consigo mesmo, né? Ser uma pessoa de oração, porque se você não rezar e não for capaz de se desarmar, você não vai ser capaz de reconhecer os seus pontos fracos, né? Não vai ser capaz de reconhecer, É humildade, né? ter humildade, né? Não vai ser capaz de reconhecer o que é imaturo, o que é inconsistência. Gosto dessa palavra, inconsistência, É boa. dentro de você mesmo, porque todo mundo tem alguma inconsistência de base que você precisa rever.
Tô quase pedindo pra você botar uma na minha cabeça aqui e rezar por mim. Vamos lá. Então, William, um ponto que eu acho que é muito interessante é a questão da empatia. O que é empatia? Né? Edith Stein vai colocar que a empatia é essa capacidade de se pôr, resumidamente, sabe? De se pôr no lugar do outro, de saber sofrer a dor do outro. Sim. E isso é um ponto muito importante na questão de avaliar e de ver a maturidade da pessoa, né? Se você é capaz de sofrer com o outro, de se doar, de se dar, de se ofertar, né? Essa questão da oblação mesmo é um ponto importante na maturidade, porque tem pessoas que realmente elas se deixam levar pelos seus afetos, se deixam levar pelos seus sentimentos, sim, por suas paixões. Tem pessoas que são completamente apáticas, né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Tem pessoas que são apáticas, parece que não sentem nada, não estão totalmente inertes, totalmente fora da realidade. E existem também as pessoas antipáticas, né? Muitas. Tem muita gente antipática, mas no sentido de dizer assim, que a pessoa ela não consegue se colocar no lugar do outro mesmo. A pessoa, ela parece que é o contrário, é o avesso de todo mundo, né? Sim, sim. Nesse sentido, acho que também o imaturo, ele é egoísta, né? A gente poderia dizer. Totalmente. A pessoa é egoísta, uma pessoa que está centralizada, uma pessoa que vive voltada para si, né? É o narcisista, né? O narcisista é a pessoa que não é capaz de dizer eu te amo, não é capaz de se deixar amar. Né? Isso é muito importante. Quando eu estava fazendo a minha monografia, falar agora um pouco da teologia, eu falei sobre o celibato, né? Celibato na modernidade, é o tema da monografia, né? Desafios, perspectivas, né? Show de bola. E ele falava do narcisismo, o autor, Ciantini ia falando do narcisismo, que o narcisista, que no mito de Narciso, vou tentar ser breve, né? Para quem não conhece o mito de Narciso, explica aí. O Narciso é aquele cara que ele era bonitão, ele se achava bonitão, e aí ele não podia, quando ele se olhou na água, né, no réu, ele não podia ver o seu reflexo, porque se ele visse o seu reflexo, ele ia se apaixonar por ele mesmo. Sim. Ele viu o seu reflexo na água, ele se apaixonou por ele mesmo, e aí ele morre afogado na água, né, porque ele achou ele tão bonito que morreu afogado na água. Mas tem um detalhe interessante que eu não conhecia do mito de Narciso, que é bem mais complexo, né? Sim. Que existia uma pessoa apaixonada por Narciso, né? Não era uma pessoa, era um sei lá, que é da mitologia grega, né? E aí ele foi condenado a sempre viver a repetir a última coisa que as pessoas diziam. Então ele vivia repetindo. E a questão do Narciso é que se ele chegasse a essa pessoa e ele dissesse, eu te amo, a pessoa iria repetir para ele também, eu te amo. Caramba. Narciso é uma pessoa que não é amada. Essa é a questão. Uma pessoa que só busca a si mesmo. Eu não sabia disso. É interessante. Quando eu li isso aí, eu disse, caraca, isso é muito legal. Massa. Né? Então, o mito é bem mais complexo, bem maior, né? Mais do que a gente achar que é só porque a pessoa se olhou no reflexo dele na água e morreu afogado. Sim. Ele é incapaz de amar. Esse é o problema do Narciso. Cara, que forte, viu? Então pronto, pra gente sintetizar aqui, a gente falou algumas características, né, da pessoa imatura. Nós falamos aqui do egoísmo, do imediatismo, né, dessa questão narcisista, né, e de não conseguir se colocar no lugar do outro, né. Às vezes acho que também a questão da pessoa imatura, pelo menos os jovens eu percebo muito um certo vitimismo às vezes, né? Assim, de que a pessoa, ela sempre... Tá todo mundo contra ela, parece, né? Pois eu acho que o jovem também tem cada fase, tem o seu problema, o seu desafio, né? O adolescente é aquele que ainda está descobrindo, que quer novas emoções, né? A criança ainda não tem capacidade de amar, é aquela que precisa ser amada. A criança está sempre ali, querendo ser amada, querendo ser amada, querendo ser amada. O adolescente é aquele que está buscando novos amores, né? Sim, sim. E o jovem é aquele que... O jovem é aquele que está experimentando, né? Está experimentando vários amores também. Então a gente
tem que esperar cada um ainda se desenvolvendo, né, nas suas fases. Total. E você se sente uma pessoa imatura? E aí galera, beleza? Meu nome é Pedro Ranei, falo aqui de Quixadá. E pra mim, maturidade é muito além do que aquilo que as pessoas pensam, né? Que na maioria das vezes é tomar uma certa decisão, ou então passar por algum momento difícil na vida e depois agir como se nada tivesse acontecido. Pra mim, maturidade é saber discernir esses desafios, essas dificuldades. É saber conviver, é saber se adaptar com isso e assimilar isso tudo com aquilo que você vive hoje em dia e com aquilo que você tem que viver. De certa forma, em alguns aspectos da minha vida, eu me considero um pouco imaturo, mas eu tô sempre buscando chegar aonde eu desejo, aonde eu acho que eu tenho que viver e que é necessário para mim. E é isso. Valeu! Oi, meu nome é Jean, falo de Fortaleza e maturidade para mim é quando a pessoa sabe suas limitações, reconhece seus erros e tem bom senso em suas atitudes. Eu me considero uma pessoa imatura em algumas áreas da minha vida e devo melhorar isso. Oi, o meu nome é Débora Guiar, eu falo da cidade de Quixadá e para mim, maturidade é algo que transcende a dimensão humana, né? Ela vai além, também entra no espiritual. Eu acho que uma pessoa madura, ela tem olhos de esperança diante das situações. Uma pessoa madura, ela assume a responsabilidade das suas ações e também as adversidades vêm e ela consegue ver além, né? Ir além. Isso para mim é ter olhos de maturidade. E eu também acho que a maturidade ela não é algo que é constante. Ninguém é 100% maduro o tempo inteiro. Existe, né, um processo. E por isso eu não me considero uma pessoa madura. Eu não me considero uma pessoa madura. Na verdade, eu acredito muito que eu estou em processo de amadurecimento. Porque na medida em que eu vou crescendo espiritualmente e humanamente, eu consigo ir dando passos na maturidade. E fazendo escolhas, tomando decisões e afins. E isso para mim é maturidade. Bom, a gente continua aqui depois da participação da galera aí. Eu tô me sentindo tão imaturo, mas também tô refletindo muito, né, acho que sobre isso, porque é tão sutil às vezes, né, acho que como o Diácono já colocou aqui desde o começo, isso é um processo, né, então a gente precisa, na verdade, se avaliar, uma pessoa que é dispersa, talvez, né, que não pare para refletir sobre si, corre um risco muito grande de estar vivendo o seu caminho de forma imatura, né, também. Exato, a pessoa que vive o seu caminho sozinha também, ela acaba correndo risco muito grande de cair em graves erros e não perceber que ela é imatura. Então, esse processo de amadurecimento, a gente está sempre precisando de outra pessoa para nos ajudar. Você não vai conseguir amadurecer sozinho. Eu estava aqui me lembrando que eu trabalho com adolescentes e jovens, vai fazer quase 9 anos, e um adolescente de 13 anos mandou uma mensagem para mim, recente, não tem muito tempo não, acho que tem 2 semanas, e ele me disse assim, William, o que você pensa sobre mim? Eu disse assim, cara, tipo assim, primeira pergunta para a idade eu já achei super madura, né? Mas talvez esse seja um dos grandes medos que a gente tem também, né? De pedir o feedback, né? De um olhar externo. Com certeza, é a parte mais difícil, é você acolher o que os outros pensam de você, né? Como é que o outro me vê? Isso é. Eu acho que nem difícil. sempre define, né? Mas acho que também pode sinalizar, né? Alguma coisa para a gente sempre crescer, né? Acho que nesse sentido. Com certeza, a ajuda de uma pessoa mais experiente, né? Você falou, o jovem tinha 13 anos. Se ele fosse perguntar para outra pessoa de 13 anos,
ele não ia dar nem bola o cara tá dizendo, mas é importante a pessoa ter essa capacidade de dizer, preciso da experiência, me voltar para alguém mais experiente para me ajudar. Total. A gente vai seguir aqui então no nosso caminho, nesse bate-papo sobre este tema, né, imaturo eu, e Diácono vai continuar aí essa reflexão conosco. Vamos lá. Então, falando aqui sobre perspectiva de vida, né, a pessoa ela precisa também ter essa capacidade de perceber onde ela pode crescer, onde ela pode mudar em todos os aspectos da sua vida. Isso é forte demais, né? né? A pessoa tem que ter uma meta, tem que ter para onde ir. Se ela não tiver para onde ir, como é que ela vai crescer? Ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que quer profissionalmente, ela não sabe o que quer na relação com o outro, na vocação específica. Então a pessoa não pode crescer, porque ela não sabe para onde vai. Com certeza. Né? Então, uma das coisas mais importantes é a pessoa ter uma meta para onde apontar e como crescer nessa meta, né? Sim, sim. Ela precisa saber dar razões para por que ela quer crescer e ter motivação também. Qual é o motivo, né? Acho que é aonde eu quero alcançar e por que eu quero alcançar. Isso é muito importante. Você ter uma razão verdadeira, uma razão justa, né? Para por que você está querendo chegar aonde você quer chegar. É verdade. Acho que em meus jovens essa questão da perspectiva de vida, pelo menos nessa época do Enem, do terceiro ano, é a cara da crise, né? E existe também uma pressão da sociedade em relação a isso. Parece que também se cobra uma maturidade e que ela precisa existir. Eu acredito que um jovem lá para os seus 17 anos, que é mais ou menos essa fase do vestibular, né? Ele precisa muito ser apoiado. Porém, nem todos têm isso, né? E eu vejo pessoas que hoje com 20 anos estão em casa, tipo, decidindo o que vai fazer ainda, né? Exato. Às vezes a pessoa ela se deixa levar demais pela pressão. Às vezes a pressão é muito grande, como eu falei, cada pessoa recebe essa pressão de uma forma diferente. Vai ter gente que vai se sentir extremamente cobrada, o peso do mundo inteiro nas suas costas. É verdade. Achando que aquilo ali vai refletir no resto da sua vida. E tem gente que, não, cara, isso aqui é só uma prova, é só um momento, se dá certo, deu, se não deu certo, a gente junta os pedacinhos, cola e segue em frente. Ou fazer medicina ou direito, porque só tem essas duas vias, se eu não fizer isso, tipo, sim, não vou ser aceito. A sociedade vai cobrar de mim medicina, direito ou psicologia, né, hoje em dia. E eu acho que é interessante também você saber avaliar, em relação a isso, a sua perspectiva, a sua meta, saber avaliar as consequências dos seus atos, né? Qual é a consequência disso, né? O jovem ele precisa saber avaliar isso, né? Se é uma consequência permanente, se é uma consequência que pode mudar, que você pode, isso pesa também e também alivia nas nossas decisões. É verdade, a gente estava falando aqui nos bastidores a questão dos valores, né? Eu conheci uma galera de sertão mesmo, de interior, assim, que às vezes era difícil, porque para mim, né, eu vim de capital, né, sou natural de São Paulo, vim de muita agitação, de faculdade ser uma coisa básica no seu currículo, e eu conheci pessoas que tinham valores diferentes do meu. Eu não sei se, assim, isso torna a pessoa imatura nesse sentido, já que não pode falar um pouquinho dessa questão dos valores, né, mas eu via pessoas que ter a plantaçãozinha dela ali em casa e ter o pão de cada dia era suficiente, né? Rola esse lance também, que é bem... Então, eu acho que aí também tem a questão da pessoa saber se aceitar. Pode ser que seja uma questão de imaturidade, a pessoa não querer continuar crescendo ou buscando algo maior na vida, mas pode ser que a pessoa ali ela esteja realmente bem naquilo ali. Realizada, né? Está realizada, está de boa, né? Você tem que avaliar, como eu falei, né, cada caso, mas realmente, muitas vezes a pessoa que está ali mais no interior, mais no sertão, a pessoa parece agir sem perspectiva, né? É verdade. De crescimento, de que eu posso dar mais, de que eu posso crescer mais, de que não é uma questão de enricar, não é uma questão de só dos bens de em si, bens, né? Mas você vê que a pessoa parece que não percebe que poderia ser melhor, que as coisas poderiam estar melhor estruturadas. Até que pensando nesse sentido, acho que vai ter gente que vai ter tudo, faculdade, bens, mas ainda assim vive um certo vazio existencial por não se encontrar, e talvez a imaturidade esteja em não se encontrar enquanto pessoa, né? Assim, enquanto missão pessoal, né? Enquanto aquilo que eu faço, que eu acredito, né? Ligado aos valores também.
E o povo mais simples é um povo de muita fé. É verdade. E essa fé ajuda muito na maturidade, na aceitação da realidade. Não apenas como um conformismo, mas como uma força. Né? Uma força interior que ajuda ele a persistir ali na simplicidade do dia a dia, na espera da chuva, em muitas realidades que muitas vezes não depende dele, né? A pessoa ela tem fé e espera em Deus praticamente, né? Com e a certeza. gente vê que a pessoa mais da cidade, ela acredita, eu vou lá e vou fazer, e tem uma acreditar em si muito maior que uma pessoa do interior. Esses dias eu dei uma entrevista para uns jovens do Rio de Janeiro e eles perguntaram sobre essa dimensão da maturidade. Eu estava aqui me lembrando que um dos jovens leu uma etimologia da palavra, eu não lembro qual foi a raiz que ele puxou, mas ele falava de que essa maturidade se ligava a algo maduro, ao estar pronto, né? Uhum. E a gente aqui nesse podcast, né, tem esse objetivo de trazer essa reflexão, no sentido de que esse estar pronto é um processo, como a gente já está falando, e que é um processo que também, até no caminho da santidade, da conversão, né, nós estaremos prontos para Deus à medida que a gente for vivendo isso que a gente está falando, né, essas características, né, essas dicas que a gente está também aqui deixando no ar, né, para que a galera em casa também se encontre e não saia em crise, né, desse podcast. É importante falar isso. Totalmente. Né? A pessoa tem que reconhecer que não é o fim do mundo, você não é imatura eternamente. Obrigado, Senhor. Bom, galera, nós já somos muitos ouvintes aqui no podcast Lançar as Redes. Eu quero agradecer a sua presença e te convidar a conhecer as minhas outras redes, os meus outros canais de evangelização. Nós temos um canal exclusivo no Telegram, muito conteúdo no Instagram. Então o link está na descrição desse episódio ou na descrição do podcast. Você pode convidar outras pessoas também a conhecerem aqui o nosso canal. Além disso, nós já estamos em 9 plataformas digitais. Então, se você quer acessar também, baixe o aplicativo da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Vamos juntos em águas mais profundas. Bom, seguindo o nosso percurso aqui então, nesse bate-papo que eu tô gostando demais, não vou nem mentir. A gente também tem alguns temas legais para tocar nessa dinâmica da maturidade ou da imaturidade, né? Que é a questão do desânimo. Eu tenho postado sobre isso, né, esses tempos no Instagram, e tenho visto como às vezes é muito velado, né? Às vezes nem todo mundo gosta de falar sobre isso, né? Acho que parece Exato, às vezes a galera se expor, né? Não sei, né? Quer falar sobre uma questão, às vezes a pessoa está desanimada e nem... E se a gente for seguir nisso que a gente está dizendo, né? Uma pessoa imatura, que não tem perspectiva de vida, que às vezes não consegue se dar aos outros, é quase que inevitável que caia nesse desânimo, né? Sim, com certeza. Uma pessoa desanimada é aquela pessoa que, diante das adversidades da vida, a vida vai ter adversidades. Sinto muito dizer isso. Se você ainda não ouviu, não. Se você ainda não levou uma paulada da vida, você vai levar. Isso não é uma praga. Mas você vai enfrentar desânimo, você tem que saber se adaptar às realidades difíceis, saber ter resiliência, né, que é essa capacidade de se adaptar, essa capacidade de saber ter aquela costa larga, como a pessoa gosta de dizer. Couro grosso, sangue no olho, todas essas coisas você tem que ter para se adaptar e não deixar que as pauladas da vida gerem o desânimo, gerem aquele estado de morbidez que você não consegue ir para frente mesmo, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: tudo bem não estar bem todos os dias, porque a galera acha que você não tá bem é uma coisa muito ruim, mas a maturidade ela vai estar aqui. Eu acho que na escolha que eu faço, que a paulada você vai levar de qualquer jeito, mas a escolha, a responsabilidade que eu tenho diante da atitude que eu vou tomar, acho que diante daquilo muda, né, nesse sentido. Com certeza. E aí também tem um pouquinho da sua formação, da sua vida, né? Se você foi formado para ser uma pessoa mais proativa, aí aqui entra a questão realmente de ver como a pessoa lida com as situações. Você vai não deixar que aquela situação lhe desanime, né? A questão, tipo, a pessoa ali do interior, diante de um período de seca, ele não vai parar naquilo ali, ele diz, não, vou encontrar outra forma.
Sim. né? Uma pessoa que não passa no vestibular na cidade grande vai dizer assim, poxa, então eu vou encontrar outra forma, né? Eu não vou parar. Isso aqui não vai me abater totalmente, né? Você vai ter aquele momento próprio de desânimo, vamos dizer assim, aquele momento de luto, porque você Sim. perdeu, né? Você não conseguiu uma determinada coisa que você almejava, mas isso não pode parar a sua vida. Vem o luto, vem a revolta, tem que vir a Exato. resposta, Tem né? que ter a resposta de dizer assim, não, agora vamos dar um up aqui e vamos buscar outra coisa, né? E acho que esse lance também é ter aquela humildade que a gente já falou no começo, de pedir ajuda também, né? Muitas vezes sozinho não dá, né? A gente precisa pedir ajuda. Até a gente que já tem um tempo de caminhada, nós temos formadores, nós temos irmãos mais velhos na fé, que pedir um bom conselho, né? Acho que sempre ajuda também, né? Com certeza, isso aí é. Os irmãos estão aqui para ser o nosso apoio, ser o nosso suporte também, como vai dizer São Paulo, né? Suportai-vos, seu suporte de ser aquele auxílio mesmo na vida do outro. Lembrei dos sábios, dos nossos avós, dos nossos pais, pessoas mais velhas, né? Que sempre tem um bom conselho. Exato, né? O seu formador pessoal, o seu acompanhador, o seu pai. Abre o coração mesmo pro teu pai aí que dá certo, vai ver que ele também lhe ajuda, certo? Você às vezes tem aquela resistência aos pais, assim, não, mas meu pai. E o episódio da semana passada falou sobre isso, né? O pai ausente, a paternidade. A gente comentou muito sobre essa dimensão, né? Do pai também, né? De recorrer ali, que é importante, né? Com certeza, é isso aí. O pai é uma pessoa que você pode recorrer que ele vai te ouvir. E você, Diácono, consegue se adaptar bem? Resiliência? Então, né? Eu acho que é uma das realidades, assim, desafiantes da vida. Mas eu acho que até eu consigo me adaptar bem, sabe? Às novas situações, né? Sabe? De você olhar assim, bora lá, bora enfrentar, né? E vamos ver o que é que vai dar, né? Eu acho que isso é importante. E com a vida comunitária, né? Você com 14 anos de vida comunitária, você lida com muita gente diferente, gente mais extrovertida, gente mais fechada, você também acompanha muita gente diferente. Então você tem que aprender a se adaptar a muitas realidades bem complexas, né? Eu sei que vai ser uma constante adaptação, porque você se adapta ao meio, mas você tem que se adaptar a si mesmo no meio, né? Então, sim, com certeza. Se você está aqui no Ceará de um jeito, se você vai para São Paulo é de outro jeito, se você vai para os Estados Unidos é de outro jeito. Então, se você vai para a China, é de outro jeito. Totalmente. Então, você tem que estar... É uma constante adaptação. Você não pode dizer que você é uma pessoa perfeitamente adaptável. Pode ser que você vá chegar numa situação em que você não consiga se adaptar. É verdade. A gente falou nesse bloco sobre resiliência, sobre adaptação, e vale a pena falar do recomeço, né? A importância que tem para nossa maturidade humana, espiritual, o recomeçar, né? Seja no mundo com as coisas que vão acontecer na nossa vida, né, de darem errado, mas também na vida espiritual, né, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, né? Acho que o recomeço tem suas graças, né? Esse recomeçar, também está ali na lista dos nossos valores, também tem que ser uma lista dos nossos valores, que é essa perspectiva de reiniciar mesmo, né, de recomeçar. A gente tem que saber administrar os nossos conflitos com os nossos valores, né, e ter isso como um valor também, né, esse erguer-se. Né? Eu estou procurando uma palavra para isso, mas mas a ideia é essa, tem que ter no seu coração esse valor de que é necessário sempre recomeçar. E trazer, acho que a esperança, né, no coração, que vale a pena demais também. Então nós vamos agora assim caminhar para o nosso último bloco. Nós vamos falar agora sobre vocação, que talvez seja uma das coisas que eu mais recebo de mensagem nas redes sociais, no Instagram. É o povo querendo saber como discernir minha vocação, como saber o que é voz de Deus, como saber se eu estou na direção certa ou se eu estou pronto para dar esse passo. Então a gente vai para esse nosso último bloco, vamos falar sobre vocação. Então vamos lá, Diácono Neilson. O povo clama, né? Como descobrir minha vocação? Então,
a vocação, né? Às vezes a gente fica assim, a vocação, o chamado de Deus para a minha vida. Às vezes as pessoas acabam entrando também em outro parafuso quando vão tratar desse assunto. E acabam, às vezes, deixar a vida me levar, né? Por não saber como responder. Exato, Né? a pessoa fica numa eterna espiral, qual é a minha vocação, e não toma também a iniciativa diante desse discernimento, né? A pessoa espera que venha uma luz do céu, um anjo apareça e diga, você é chamado ao sacerdócio, você é chamado ao matrimônio. Não vai ser tão sobrenatural assim. Então, vamos lá, William. Vocação, o que é vocação? Vocação é um chamado, né? Em primeiro lugar, é um chamado. Mas se tem um chamado, tem uma resposta, tem uma escolha. Se você é chamado ao sacerdócio, você pode dizer sim ou não, e não vai ser o fim do mundo, certo? Se você é chamado ao matrimônio, você pode dizer sim ou não, e o mundo não vai se acabar. Né? Deus ele nos deixa livres para escolher também, para dizer sim a Ele, para fazer o discernimento, para aprofundar o discernimento. Sim. Entende? Então, a gente tem que saber responder, né? Responder e aceitar também as consequências do nosso chamado. Mas o importante é essa resposta, saber que existe um sim e que existem vários nãos que você vai ter que dar quando você disser sim à sua vocação. Quando você diz sim a uma coisa, você está dizendo não a um bocado de outras. Na verdade, a gente sempre perde, né? Alguma coisa. Né? Tem que perder, na verdade, né? Você tem que fazer uma escolha, né? Se você quer se casar, você não vai poder ser padre. Se você quer ser padre, você não vai poder se casar. Sim, sim. Então, isso é essencial. Você tem que saber as consequências daquilo. Se você quer casar com X, você não vai poder casar com Y, né? Total. Como a gente escuta a voz de Deus, Diácono? Então, a voz de Deus, em primeiro lugar, né, a gente escuta na oração. Isso é importante, é um fato importante no discernimento do estado de vida. Mas você enxerga também na sua vida. Você tem que saber fazer uma leitura, sim, do que você viveu, né, até hoje. Né? Você que ainda é jovem, você ainda está descobrindo a sua vocação, ainda está aquela questão, tem um bocado de questão na sua cabeça, como a gente falou agora há pouco. Mas você já começa a rezar, já começa a pensar o que foi que eu vivi, né, ao longo desse tempo, como foram, né, meus relacionamentos. Né? Eu acho que a primeira coisa você tem que saber ler a sua história para também ver a voz de Deus na sua história. Isso é muito importante. Eu já comentei um pouquinho aqui em alguns podcasts como isso me ajudou também no meu caminho para o sacerdócio, né? Eu namorei antes da comunidade, né? E como foi essa mudança, mas foi justamente olhar para a minha história e ver esses traços, né, da paternidade espiritual, os traços do amor à Eucaristia, que era diferente, né? Parece que Deus me chamava ali para estar perto do altar, né? Tinha todo esse lance, né? Exato. Eu posso falar um pouco do celibato, né? Como eu falei, eu fiz a minha monografia sobre o celibato na modernidade, né? Desafios e perspectivas do tema. É um expert. E o autor, né, o Tintini, vai dizer que o celibatário tem que ser capaz de reconhecer o amor de Deus na sua história, reconhecer que ele é amado, mesmo tendo uma vida muito louca, muito traumatizante, cheia de trauma, de pessoa que não é amada, pessoa que apanhou, pessoa que... Ele tem que olhar e dizer assim, aqui naquele ponto, eu fui amado, de alguma forma, em algum momento eu fui amado, e a partir disso ir crescendo nesse amor, porque o celibatário tem que ser uma pessoa capaz de se dar em amor. Sim, sim. Com muito amor, na verdade, né? O celibatário, ele é doação, ele vive em favor do reino, né? Então, a pessoa tem que ser capaz de crescer nesse amor, reconhecer esse amor. Tu comentou aqui nos bastidores sobre esse contato, né, com o objeto da vocação. Então, por exemplo, a pessoa que tem que amadurecer, um sacerdote, porque a questão da maturidade na vocação, né? Um sacerdote ele precisa ter contato direto com esse amor, né? Um sacerdote que vamos botar aqui, não realiza os sacramentos, não confessa as pessoas, não faz unção dos enfermos, não celebra a unção dos enfermos. Um sacerdote que se distancia por alguma razão de celebrar a missa diariamente, existe de tudo, certo? Um celibatário que não se doa, um casal que não conversa mais entre si, não namora. É um casal que não está fomentando o amor, né?
Uma pessoa, um celibatário que não está se dando no seu serviço, que está vivendo só para si, ele também não está fomentando o seu estado de vida, né? Não está fazendo esse estado de vida amadurecer, né? Porque uma coisa é você se casar. Vamos imaginar aqui um casal, certo? Casado, eles acabaram de se casar. O amor tá a mil, meu amigo. Eles realizaram o sonho da vida, se casaram. Sim. Mas com o tempo, né? 2 anos, 3 anos, 5 anos, começam a vir as questões de relacionamento. Você acaba descobrindo, quando você mora junto com a pessoa, é totalmente diferente. Quando As você tá só fraquezas, os namoro, limites, né? você começa a confrontar com vários outros conflitos e você precisa renovar esse amor. Então tem que ser no namoro, na relação sexual, vamos falar abertamente. Sim. Tem que ser na relação sexual, tem que ser... O casal, ele precisa fomentar esse amor. Um casal casado, certo, gente? Sim. Então é necessário isso, para que o amor e o estado de vida de quem já concretizou o seu estado de vida cresça, né? Saiba ser reafirmado. Porque você pode ter o seu estado de vida concretizado, mas não reafirmado, e não crescer nesse estado de vida, né? É o que a gente pode chamar de frutuosidade do estado de vida, né? Que você vai lá, você recebe, mas você não deixa que esse estado de vida, essa graça cresça em você, né? Normalmente te realize, né? Te realize. Quando a gente fala de estado de vida, a gente está muitas vezes falando de um sacramento, né? Que é o matrimônio ou o sacerdócio. Também tem o celibatário, né? O celibato não é sacramento. Mas existe uma graça própria que atua ali no seu estado de vida, quando você recebe o matrimônio, quando você recebe o sacerdócio, né? Você é ali ordenado, né? Que ela precisa ser trabalhada. Então, você trabalha essa graça de várias formas, né? Você trabalha estando em contato com o objeto do seu amor, né? No caso do casal, o marido com a mulher, mas também com os filhos. Sim. Nessa relação. No caso de um padre, a relação com o povo, ele é pastor, né? Ele é sacerdote, ele é profeta, nos mundos do sacerdócio, isso é outro assunto, certo? Mas, enfim, né? Um sacerdote, ele tem que ser um pastor, tem que estar em contato com o seu povo, como vai dizer o Papa Francisco, pastor com cheiro de ovelha, né? Verdade. E o celibatário, mais ainda, tem que estar ali em contato. O sacerdote tem mais o caráter do sacramento, né? De crescer, ajudar a ovelha a crescer em santidade através dos sacramentos. E ele também cresce quando ele vive, quando ele ministra os sacramentos, né? E o celibatário na doação constante da sua vida. Se você não tem contato com esse amor, você não alimenta esse amor, você não cresce na sua vocação. É verdade. Para quem estagnou, diácono, não sei para onde vou, não sei qual é a minha vocação, estou aqui vivendo uma vida aleatória, sem muito sentido, talvez até trabalhando, estudando, mas para quem estagnou nessa escuta no chamado de Deus, da vocação, e acho que vale a pena também a gente registrar aqui que para muitos talvez a vocação esteja ali no trabalho, né? Talvez a missão estudante, né? Na academia, enfim. Exato também, né? A pessoa ela tem que encontrar a vocação, fala nos diversos aspectos, né? Às vezes a pessoa estagnou, eu entendo também quando a pessoa está no automático, né? Vive a vida no automático e não para ou passando as etapas ali por passar. Tá só vivendo, né? Tô só vivendo. E ela não para fazer um sincero discernimento, né? Eu acho que quando a gente fala, engraçado, seria meio contraditório você dizer, está estagnado, então você tem que parar para rezar. Se você está estagnado, você está parado. Não, mas vamos entender, né? Quando você está estagnado no processo de discernimento, né? Você está ali vivendo a vida no automático, então você tem que parar para desestagnar o processo de discernimento. Parado aos pés do Senhor. Então, né? Total. Tem que estar parado agora aos pés do Senhor para escutar. E estar aos pés do Senhor não é uma estagnação espiritual, né? Total. Então pronto, diácono, um último conselho para uma pessoa que para a galera que está nos escutando aqui na Real, um último conselho que você daria diante de tudo isso que a gente comentou, diante desse papo que foi ótimo desde já, né? Então, acho que um conselho, né? Um conselho para cada item, um conselho para um conselho, né? Busque sempre estar saindo de si, né? Busque sempre a ajuda, né?
de alguém mais experiente. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Não decida toda a sua vida sozinho, né? Buscar uma pessoa, um formador, um irmão mais velho, te ajuda a crescer, né? Na maturidade, na afetividade, te ajuda também a enxergar algo que não está claro para você. Uma pessoa que tem uma visão de fora talvez lhe ajude a crescer na vida profissional. A pessoa que está de fora te ajuda a ter uma perspectiva de vida, ela vê de fora, então ela consegue enxergar um passo a ser dado. Sim. E uma pessoa que está de fora, principalmente, né, se você está em dúvida com o seu estado de vida, se você está em dúvida se você é chamado ao matrimônio, procura alguém que é casado. Se você está em dúvida sobre o sacerdócio, procura um padre. Se você está em dúvida sobre o celibato, procura um celibatário, né, que você vai ver, né, ter um testemunho de alguém, conviver com alguém nesse estado de vida. Eu acho que isso é muito importante, te ajuda muito a crescer. E rezar, né? Tem que parar para escutar a voz de Deus. Com certeza. E enxergar essa ação de Deus na sua história, enxergar a sua ação de Deus antes, hoje, e enxergar também a ação de Deus que vem também, que te dá a graça e vai te dar a graça para prosseguir no seu estado de vida, né? Deus, ele vai te dar a graça para prosseguir, não precisa ter medo. Bom, eu queria então agradecer demais mesmo a presença do diácono aqui. Cara, muito obrigado, de verdade. Nada. Eu fiquei muito feliz porque eu tenho como uma referência mesmo para mim. Eu já lhe disse isso. Não. Mas eu gosto muito assim da forma de viver. Acho que isso que você partilha aqui com a gente é concreto. E eu sou testemunha ocular, viva, dessa sua oferta, da sua generosidade, né? O diácono é uma pessoa extremamente ofertada, assim, eu vejo na simplicidade, nas adorações neste tempo, né, de quarentena ali, todo dia quando precisa, nas laudes, né? E no chá da noite, Com certeza, tem a chazinho que é bom. turma do chá da noite, que a gente faz parte do clube do chá. Mas muito obrigado, diácono, pela sua vida, e você vai ser um grande sacerdote, tenho certeza disso. Reze por mim. É isso aí, pessoal. Eu que quero agradecer. Para mim é uma honra estar aqui com o William, né? Ele que está aí, que se aventura nas redes sociais, ele realmente está ali desbravando esse meio para nós também, por você também. Eu também admiro muito o William nessa coragem de desbravar aí as redes sociais. Vai que ele me motiva também aí. Então eu queria só agradecer mesmo e pedir que rezem por mim, certo? Certeza. Minha ordenação está se aproximando, é dia 22 de dezembro desse ano. Certeza. Aqui na Catedral de Fortaleza, né? Lá na Catedral de Fortaleza. Então eu queria pedir orações, pedir que vocês rezem. Nosso compromisso, para que eu seja fiel nesse chamado, nesse tempo, né? E Deus possa, assim, me dar forças para prosseguir até o fim. Com certeza. Diácono, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, em que redes você está? Ixi, eu tô no Instagram. Diácono Neilson, pode procurar lá, você vai me encontrar. Total. Certo? Acho que é @Diácono Neilson, a sigla, né? DIAC.Neilson. Vou deixar aqui na ficha do podcast. Depois o William vai botar aí e vocês podem me encontrar lá, né? No momento não tem coisas muito profundas como tendo mas eu tô lá, certo? Com minhas fotos e com a graça de Deus, acho que eu vou começar também motivado pelo William. Eu gostei. A trabalhar também com a evangelização mais diretamente nas redes sociais. Está certo. Muito obrigado, diácono. Valeu. Shalom.